Olá, tudo bem com você? Eu sou Enilton Ribeiro. Como palestrante e consultor financeiro, às vezes a gente se depara com diversas perguntas. Outro dia, fazendo uma palestra na cidade de Recife, ao finalizar a palestra, alguém me fez a seguinte pergunta: Seu Enilton Ribeiro, Jesus disse de fato que os ricos não entrariam no céu? Fiquei muito curioso com essa pergunta e voltei para ele com a outra pergunta também. Qual foi o texto que você retirou esse pensamento? Aí ele disse, Lucas, capítulo 10, aí no verso 25. E é o que eu quero apresentar para você agora, o mesmo que eu respondi a ele. Porque no quesito financeiro, no mundo religioso, há vários conceitos. Alguns pensam que o fato de uma pessoa ter dinheiro aqui na Terra, possivelmente esse já será condenado. E isso fica condicionado na mente de tais pessoas, isso os impede de realizar sua vida financeira nessa terra. Para outros, tem o pensamento que dinheiro não combina com o cristianismo, que nossa pátria está lá no céu, e vão cada um dando seus pensamentos que talvez receberam com a cultura do nosso país, talvez também na cultura da própria denominação a qual ele faz parte, e talvez a educação que recebeu no seu próprio lar, relacionado a alguns princípios de finanças. E isso a gente traz para a religião e cria um bloqueio na nossa mente que nos impede a olhar para o dinheiro de maneira positiva. Então, o texto em questão é Marcos, capítulo 10, e o verso 25 diz assim: É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. De fato, quem disse essa expressão foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, precisamos analisar o contexto para a gente compreender o que está por trás desse diálogo. Primeiro ponto. Aqui o contexto era Jesus conversando com um jovem rico. Jesus, sabendo que aquele rapaz era um fiel obediente aos mandamentos de Deus, sabendo que ele conhecia esses mandamentos desde criança, Cristo entendendo que ele tinha um problema ainda muito maior, pois ele era muito rico, mas ele era apegado às riquezas. E aí foi quando Jesus falou, olha, vende tudo que tens, dá aos pobres, segue-me, terás um tesouro no céu. E essa história está aí a partir do verso 17 do mesmo capítulo. Aquele jovem receoso, com tal ordenança de Jesus, saiu da presença de Jesus triste e não voltou mais. E agora os discípulos perguntam para Jesus. Aí no verso 26 diz assim, os seus discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Eu achei bem curioso aqui que a gente tem aquele pensamento que os discípulos eram todos pobres, que não tinham muitos recursos, e enfim. Então, com a pergunta dos discípulos, então quem pode ser salvo? Já dá a entender que eles tinham alguns recursos financeiros. Aí no verso 28, Pedro começou a dizer-lhe, nós que deixamos tudo para seguir-te. Verso 29, Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, interessante a palavra campos, está aí no plural, fazendas, chacras, por causa de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais no tempo presente e a vida eterna na era futura. A gente aprende aqui que Jesus fez uma promessa para os discípulos. Todos aqueles que deixassem algumas coisas, inclusive coisas materiais, campos, por amor a ele, o evangelho, receberia 100 vezes mais aqui nessa terra. Então a profecia de Cristo era que seus discípulos, seus seguidores, poderia prosperar aqui nessa terra e a vida eterna, quando Jesus retornasse, levasse-os para a eternidade. Aí vem uma pergunta. Então, por que os discípulos perguntaram?
Então quem poderá ser salvo? Então Jesus responde a eles agora, no verso 27. Olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É interessante notar que se o dinheiro daquele jovem fosse de fato o problema, como explicar a conversão do milionário Zaqueu? Quando a gente vai lá no capítulo 19 de Lucas e no versículo 9, quando Jesus termina de se alimentar com aquele homem, Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa. Jesus ofereceu a salvação para ele e ele aceitou de bom grado. E a gente precisa ainda entender o que quer dizer o fundo de agulha e também a expressão o camelo. Há 3 linhas de interpretações acerca desse pensamento. A primeira é que ali era um sentido figurado, não era verdadeiro, era simplesmente um símbolo. Essa é a primeira linha de interpretação. A segunda linha é que Jesus pegou uma figura das crenças da Babilônia que acreditava que era mais fácil um elefante passar no furo de uma agulha. Então aí, por ser o animal maior lá da Babilônia, Jesus agora transfere para o animal maior aqui na Palestina, sendo o camelo. Também é uma linha de raciocínio. Porém, eu fico com a última linha de interpretação, a mais popular. As cidades eram todas muradas. Havia o portão principal, tinha o horário exato das pessoas entrarem e sair. Quem chegava um pouquinho tarde, o portão fechado, já não entrava e ninguém mais saía. Então, o viajante tinha que circular a cidade até ir numa porta lá no fundo da cidade, bem estreita. E ali chamava o fundo da agulha. E ali, dependendo do tamanho da bagagem que esse viajante trazia, teria que desembarcar do seu camelo, passava o camelo, ele entrava bem espremido e depois ele puxava a sua bagagem. E sendo assim, o camelo entrava e ainda entrava também com a sua bagagem. Esse era o raciocínio de Jesus. Porém, as pessoas têm criado alguns mitos relacionados a esse pensamento, de maneira equivocada, não apresentam uma exegese verdadeira e tira seus conceitos pensando que Jesus tinha falado que o rico não entraria no reino dos céus. Então, a gente acredita que nossos pensamentos norteiam as nossas ações. Nossas ações fluem nos nossos resultados. Nossos resultados vai determinar o nosso futuro. Se a gente não mudar o nosso pensamento, o nosso conceito, dificilmente mudaremos os nossos resultados. Olhemos para a palavra de Deus de maneira positiva, tiremos dela algo que molda a nossa vida, quebra os preconceitos e transforma nosso ser de maneira completa. Dessa forma, vamos olhar para o dia de maneira positiva e não vamos fazer com que a Bíblia fale aquilo que ela de fato não falou. Vou ficando por aqui. Convido a você que se inscreva neste canal, curta nossa página do Facebook e também compartilhe esses materiais a outros amigos. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.